Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esse nosso quadro Quaresma Viva, uma jornada espiritual. E aqui damos continuidade, então, a este nosso tempo de meditação, esse tempo de oração que estamos vivendo, a Quaresma com o Senhor. Então vamos iniciar fazendo a nossa oração nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Oremos. Vamos fazer essa oração colocando também na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Docíssimo coração de Jesus, vosso preciosíssimo sangue é a vida de minha alma. Só em vós e por vós quero viver. Só a vós quero amar e servir. Eu me consagro e entrego totalmente a vós. Pela sede ardente que vos abrasa de me salvar, iluminai o meu espírito com a luz da vossa divina graça. Santificai o meu coração. Fortalecei a minha vontade. Perdoai os meus pecados e curai todas as minhas misérias. Aumentai a minha fé, fortificai a minha esperança e acendei em mim cada vez mais o fogo do vosso santo amor. Concedei-me, enfim, todas as graças que espero alcançar com este momento de oração. Ó docíssimo Jesus, vivei em mim, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, amados irmãos e irmãs, nós estamos dando continuidade a esta nossa jornada espiritual. E se ontem havíamos falado justamente do tempo do deserto, Jesus que se colocou no deserto e se retirou para assim também poder fortalecer o Espírito para assim assumir a sua missão. E Jesus, que foi tentado por Satanás, vem também nos ajudar diante das nossas tentações. Então aqui nós podemos analisar o seguinte: Deus, quando criou a humanidade, criou ali Adão e Eva e colocou no paraíso. E Deus, quando fez toda a sua criação, fez o homem e mulher segundo a imagem e semelhança. E diante desta realidade, Deus colocou Adão e Eva no jardim, e ali naquele jardim, Deus havia dado tudo para eles. Simplesmente também havia dado algo chamado liberdade. E dentro dessa liberdade, eles deveriam então poder ter o ato de escolha, como nós havíamos falado. Diante dessa escolha, somos livres. Podemos escolher seguir ou não. Podemos escolher fazer o bem ou fazer o mal. Assim também lá no paraíso, Adão e Eva tinham o ato de escolha. Deus havia dado a Adão e Eva uma proibição, simplesmente de não comer do fruto da árvore do bem e do mal. Não quer dizer que Deus queria o pecado na nossa vida, nem na vida de Adão e Eva. Porém, havia ali um ato de escolha. E aí, neste ato de escolha, nessa escolha errada da liberdade humana, o que Adão e Eva faz? Adão e Eva, então, prefere se afastar de Deus e fazer aquilo que é a tua própria vontade. E aí, então, acaba pecando, desobedecendo a Deus. E com isso vem, então, o fruto da morte. Vem, então, o sofrimento no mundo. Vem, então, a morte que muitas vezes antes não era parte da humanidade. Mas agora, com o pecado de Adão e Eva, vem sim esse fruto, que é a morte e o pecado. E com isso, toda a humanidade sofre também, porque toda a humanidade herdou aquilo que chamamos concupiscência, ou seja, a inclinação ao pecado. E a graça que nós tínhamos antes, perdemos, graça santificante, com o pecado de Adão e Eva, e por isso nascemos todos nós com o pecado original. Então, diante disso, ali também, no paraíso, Adão e Eva foram tentados
por Satanás através da serpente. Assim, Jesus, que foi aquele que veio para ser o novo Adão, aquele que vai restaurar a criação de Deus Pai, Jesus também não deveria ser diferente. Assim como o primeiro Adão foi tentado lá no paraíso com Eva, assim também o segundo Adão seria tentado. E por isso Jesus também foi tentado no deserto, porque também já o demônio tinha a noção daquilo que Jesus poderia ser, não tinha pleno consentimento e entendimento que Jesus era Deus, porém, em certos momentos, algumas realidades, Jesus até mesmo demonstrava quem ele era, o ungido do Senhor, o Messias, o enviado. E assim então, Jesus passa também por essa tentação, mas diante dessa tentação, diferente do Adão, Jesus, como novo Adão, ele vence as tentações do maligno. Em vez de dizer sim às ações maléficas do tentador, Jesus diz sim a Deus e não ao tentador. E é esse tempo que Jesus está vivendo no deserto. Satanás tentando então desfocar, tirar Jesus da sua missão, para que ele pudesse, assim como o primeiro Adão, se perder diante da sua vida, diante da sua missão. Mas Jesus nos mostra então a diferença. A diferença que ele, sendo Deus, veio também sofrer na sua humanidade, para que ele pudesse mortificar assim a humanidade toda, para fazer com que todos nós fôssemos vencedores em Jesus Cristo. Então as tentações de Jesus vêm de fora, não de dentro, porque Jesus é perfeito Deus e perfeito homem. Então Jesus não tem a inclinação ao mal, ao pecado, como nós temos. Então vem uma tentação de fora, diferente muitas vezes de cada um de nós, que a tentação já começa aqui dentro, ou às vezes começa também na nossa mente. Então as tentações dos homens é muito mais fácil de nós analisarmos, e por isso nós temos também três vias, três tentações que Satanás muitas vezes também quer nos levar a cair. Então nós temos como homens, humanidade decaída pelo pecado. Nós temos também certas situações que o demônio tenta ceifar a cada um de nós, ceifar a nossa alma. Então nós temos três categorias. Uma categoria de tentação que pertence à carne, ou seja, luxúria e gula. Nós temos outra tentação voltado à nossa mente, que é o orgulho e inveja. E nós temos uma outra tentação, que é o amor idólatre, ou seja, o amor idolátrico, aquilo que nós cobiçamos, os desejos de cobiça. Então, embora o homem seja golpeado toda a sua vida por essas três tentações, mas essas tentações variam. Como vai nos dizer Fulton Sheen, é durante uma juventude que o homem é mais tentado contra a pureza, inclinado aos pecados da carne. Mas também depois, já na meia-idade da vida, a carne é menos tentada e as tentações começam então na mente a predominar. Por exemplo, o orgulho, o desejo de poder, de fama, a vaidade. Já depois, no outono da vida, onde a vida já está passando, as tentações que vêm sobre nós, a avareza, que estão muitas vezes suscetíveis de afirmação, a autoafirmação. Ao ver que o fim da vida se aproxima, o homem se esforça para banir as dúvidas a respeito da segurança eterna ou salvação, ao acumular os bens da terra e redobrar a segurança econômica. Então aqui nós temos uma experiência psicológica comum àqueles que experimentam a luxúria na juventude e muitas vezes os que pecam por avareza na velhice. Homens bons não são tentados da mesma maneira que homens maus. Assim como Jesus não foi tentado da mesma maneira que Adão. São situações diferentes. Cada um tem as suas tentações. Por exemplo, um alcoólatra
ele é tentado a voltar sempre a tomar de novo, a voltar a cair no vício de novo, diferente de um outro que tem outro vício. Assim, você tem que analisar qual é a minha fraqueza, qual é a tentação que mais eu tenho dificuldade, justamente para que nós possamos combater aquela tentação diante daquilo que eu tenho dificuldade. Então, por isso, nessa quaresma, trazendo essa quaresma para o nosso dia a dia, não adianta nós fazermos uma penitência simplesmente por fazer. A nossa penitência deve já ser algo para fazer modelar e mudar aquilo que eu tenho dificuldade. Então, que nós possamos assim pedir também essa graça, mortificando os nossos sentidos, para nós também vencermos essas tentações que nos vêm. Tentação da carne, tentação muitas vezes que vem na mente, e a tentação também da cobiça, do poder, do querer as coisas. E assim Deus nos conceda a graça de, nesse tempo quaresmal, também vencer essas realidades que muitas vezes vêm também como tentações na nossa vida. E como algo propósito, algo concreto para o nosso dia, hoje, sexta-feira, vamos oferecer o jejum, pedindo a graça também de nos ajudar a vencer muitas tentações, a nossa mente, a nossa carne humana decaída e também o nosso olhar de cobiça das coisas. E juntamente com o nosso jejum, oferecendo, pedindo esta graça, que nós possamos hoje rezar e meditar o texto doloroso, assim, vendo e meditando que Jesus também sofreu na sua carne humana para gerar em nós a vida sobre-humana, sobrenatural. E assim nós possamos, com a intercessão da Virgem das Dores, alcançar também a plena santidade com Cristo Jesus, vosso Filho. Que assim seja, e nós possamos permanecer na presença e na bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.